Bolsonaro e Michelle estão novamente em crise no casamento, vão até viajar separados para os Estados Unidos. E o motivo da crise não poderia ser outro, né, pessoal? É Carluxo. Carluxo culpa Michelle pela derrota de Bolsonaro. E é provável que Bolsonaro também a culpe pela sua derrota e eventual prisão. A questão é que esse casamento potencialmente de fachada é o que mantém a unidade do bolsonarismo, e o futuro do bolsonarismo passa pela união entre Michelle e Bolsonaro. Na sua opinião, você acha que Bolsonaro culpa Michelle pela sua derrota? Você acha que ela foi a grande responsável pela derrota de Bolsonaro? No eventual divórcio de Michelle e Bolsonaro, o bolsonarismo também será destruído? Deixe seu like se você gosta de ver essas crises na casa de Bolsonaro e se inscreva no canal. Quem trouxe a informação da crise no matrimônio, dessa nova crise matrimonial do Bolsonaro com a Michelle, foi o jornalista Guilherme Amado no Metrópolis. Porém, a revista Veja também trouxe a informação de que Michelle e Bolsonaro estão aí tendo problemas na viagem para os Estados Unidos. Porque você bem sabe, já até fiz vídeo, link aqui no card, está programado para que Bolsonaro viaje para os Estados Unidos amanhã, dia 28. Mas Michelle não quer viajar para os Estados Unidos, ela prefere ficar aqui no Brasil. O motivo a gente também não sabe. Caso eles viajem, vão viajar em voos separados. Mas talvez o motivo de Michelle não querer ir para os Estados Unidos seja justamente Carluxo. Carluxo, porque se vocês bem sabem, a relação de Michelle e Carlos ela é péssima. Naqueles dias que o Eduardo Bolsonaro viajou para o Catar para entregar pendrives para os sheiks, do Catar, o Carlos ficou aqui no Brasil. Ficou junto com o Bolsonaro, dormindo no mesmo quarto do pai. A quantidade de flatos ali deve ter sido absurda, né? Porque Bolsonaro tem cara de que ele é um flatulento, assim como o Carlos. Só que enquanto o Carlos estava lá flatulando junto com o Bolsonaro no quarto, Michelle falou assim, eu não vou participar disso. E ela dormiu em quarto separado, até o Carluxo ir embora do Palácio da Alvorada. E agora o Carlos, ele já está nos Estados Unidos. Porque o Carlos viajou para Atlanta no dia 24 de dezembro. Saiu do Galeão pela manhã, chegou lá no fim da tarde. Tudo bem que o roteiro do Bolsonaro está previsto para ele ficar na Flórida, em propriedade do Donald Trump. É bem distante até de certo ponto de Atlanta, mas fica na região sul dos Estados Unidos. E é possível que Carlos e Bolsonaro se encontrem em um eventual momento nos Estados Unidos, talvez até para conversar com Steve Bannon. E é claro que Michelle não quer encontrar com o Carlos. E talvez esse seja o motivo dessa nova crise no casamento. Porque, pessoal, o Carlos, ele culpa a Michelle pela derrota do Bolsonaro. E o Bolsonaro também a deve responsabilizar. Eu falo aqui, já tem alguns vídeos, sobre a Simone Tebet, e eu falo pra vocês que nem Tebet, nem Marina Silva, nem o Bob Jeff, aquele episódio da Polícia Federal, a Carla Zambelli correndo pistolada nas ruas de São Paulo e muito menos o episódio das meninas venezuelanas fizeram com que o Lula vencesse o Bolsonaro. Eu, na minha opinião, eu acredito a dois eventos a derrota do Lula, a derrota do Bolsonaro para o Lula. E esses eventos acabam se interligando. Na minha opinião, a fala do Paulo Guedes sobre o salário mínimo foi o motivo que fez o Bolsonaro ser derrotado. Porque o Paulo Guedes falou uma bobagem e isso, claro, afetou o desempenho dos votos do Bolsonaro. Muitos votos foram para o Lula por conta da fala do salário mínimo. E o pior para o Bolsonaro, que esse foi o assunto mais explorado nos primeiros 10 minutos do debate da Globo. Porque o debate da Globo ele começou logo após a novela Pantanal. E a novela Pantanal entregou a sua audiência para o debate. Pessoas das classes C e D, majoritariamente. As mais afetadas por impacto no salário mínimo. E o Bolsonaro ficou levando paulada do Lula os primeiros 10 minutos. E o desempenho do Lula, a estratégia foi muito parecida no debate da Bandeirantes. O Lula foi para cima do Bolsonaro nos primeiros 10 minutos. Só que a diferença do debate da Band para o debate da Globo foi a ausência do Carlos. Porque o Carlos esteve no debate da Band, mas não esteve no debate da Globo. Porque Carlos teve uma discussão com Michelle Bolsonaro na terça-feira antes do debate. Ele foi expulso do Palácio da Alvorada e ele não quis comparecer ao debate. Bolsonaro se viu perdido, tanto que tem um momento no debate da Band que é muito emblemático. No momento do debate da Band, o Lula estava pressionando o Bolsonaro. O Carlos faz um sinal para o Bolsonaro e o Bolsonaro falou o seguinte, tá bom Lula, vamos mudar de assunto. Foi exatamente o que faltou no debate da Globo. Carlos não estava lá, estava o Fábio Weingarten, o Moro e o Fábio Faria. Bolsonaro olhou para eles, ficou completamente perdido, porque não encontrou o Carluxo e foi
arrebentado pelo Lula no debate mais importante da disputa. Por isso que eu vejo Michelle como sendo a mais responsável pela derrota do Bolsonaro, porque ela retirou o bem mais precioso, o maior ativo do Bolsonaro, que era o Carluccio. Você concorda comigo? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E essa relação da Michelle com o Carlos, da Michelle com o Bolsonaro, é um negócio estranho, né, pessoal? Tanto que aquele deputado federal, o Julian Lemos, falou em um podcast, eu até fiz vídeo comentando, o link também aqui no card, que o casamento da Michelle com o Bolsonaro era um casamento de fachada. E até mesmo um casamento com um contato físico um pouco mais bruto. E não era aquele contato físico de um tapinha não dói, não. E talvez até com empurrões. E o Julian Lemos, no podcast chamado Arretado, falou que a Michelle estava sumida da aparição pública logo depois da derrota para o Lula, porque Bolsonaro havia deixado marcas no corpo. Será? Será que o Julian Lemos falou a verdade? Nós não saberemos. Até o momento eu não fiquei informado se o Julian Lemos foi processado ou não por essa informação. Se você tem alguma informação sobre isso, coloque nos comentários, mas é algo que chama bastante a atenção. E o futuro do bolsonarismo, pessoal, passa pela união do Bolsonaro com a Michelle. Porque esse casamento potencialmente de fachada é o que mantém a unidade do bolsonarismo. Só que aí o que acontece? O bolsonarismo, pessoal, ele se mantém unido em torno disso. Porque a Michelle, ela possui elementos que o Bolsonaro não possui para manter o bolsonarismo em uma união. Porque o bolsonarismo, como você sabe, passa por componentes religiosos. E só quem tem esse movimento, só quem tem essas características é a Michelle. Ah, mas o Bolsonaro, ele fala que ele é cristão, coisa do tipo, ele tem um discurso. Ele tem um discurso, mas ele não tem as atitudes. É diferente de Michelle. Michelle é aquela que fala diretamente com os evangélicos. Michelle é aquela que entende os evangélicos. É aquela que os traz para o movimento. Então Michelle tem sim poder político e capital político também. E como você bem sabe, ela vai entrar na política. Link aqui no card, já até falei sobre isso. E ela fez movimentos para destronar o Valdemar Costa Neto do PL, pegando o partido para os bolsonaristas. Então, quando o movimento acabar rachando, caso haja um divórcio, nós vamos ter uma divisão no bolsonarismo e nós vamos ter uma parte que irá para Michelle e a outra parte que irá para Bolsonaro. Resta saber qual parte acabará ficando mais forte, se a parte de Michelle ou a parte de Bolsonaro. E isso passa também pelo Carluccio. O que vai acontecer com o Carlos? Porque o Bolsonaro, ele sabe que o Carlos é um ativo importante dele. Porque quem sabe ativar a militância é o Carlos e não o Bolsonaro. Só que para ficar com o Carlos, Bolsonaro vai ter que abrir mão de Michelle. E aí o que acontece? Vai dividir o bolsonarismo? Só que para ficar com Michelle, Bolsonaro tem que abrir mão do Carlos, que é a pessoa que mais o entende. Nenhum outro filho de Bolsonaro compreende Bolsonaro no seu íntimo como Carlos. Então, fica com Michelle, abre mão do Carlos. Eles têm ciúmes. Já fez tempo um do outro. Então é uma situação muito difícil que Bolsonaro terá que lidar. Ele vai ter que abrir mão de um dos dois. E ao abrir mão de um dos dois, ele vai rachar o bolsonarismo. Não tem como. O movimento bolsonarista passa pela decisão, pela escolha que Bolsonaro, talvez a escolha salomônica, né? Que Bolsonaro vai ter que fazer. Entre Michelle, a sua esposa e o seu filho. Se Bolsonaro abrir mão de Carlos e ficar com Michelle, ele perde as suas pernas. Porque ele não vai conseguir mais engajar o bolsonarismo. Mas se Bolsonaro abrir mão de Michelle, ela vira faz uma mudança no movimento, ela faz uma ruptura no movimento. E como nós falamos aqui pra vocês, né? Existe uma espiral da destruição bolsonarista, porque o bolsonarismo é um movimento destrutivo, autodestrutivo. E ela tá chegando cada vez mais perto do núcleo bolsonarista. Essa espiral, como vocês podem ver nesse desenho bem esquematizado, ela começou na periferia do movimento e foi destruindo todos aqueles que não se identificavam mais como bolsonaristas, ou que o movimento não identificava mais como bolsonarista. Joyce Hasselman, Frota, Luiz Miranda, o Wilson Witzel, e começou a chegar passando pelos militares traidores, a Jovem Pan, chegou nos filhos do Bolsonaro,
e vai chegar até Michele e Bolsonaro. E quando essa espiral chegar até o núcleo duro do bolsonarismo, o movimento todo vai ruir e Bolsonaro estará arrebentado politicamente, porque ele não lidera o movimento. Michele tem muito mais capital político e potencial político do que o próprio Bolsonaro. Ela mostrou isso na vitória de Damares. Só que os filhos de Bolsonaro não vão deixar barato, porque Michele proibiu que a mãe dos três, a Rogéria, com quem Flávio e Eduardo passaram o Natal, pudesse ser suplente do Romário. E Romário tem pretensões para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2026, 2024. Ou seja, a mãe dos filhos de Bolsonaro, a primeira esposa do Bolsonaro, que o Bolsonaro tirou da política, colocando o próprio Carlos para disputar com ela, poderia ter ali uma pretensão política, mas foi barrada por Michele. Os filhos não gostam de Michele, você sabe muito bem disso. Michele também não gosta dos filhos. Talvez Bolsonaro nem goste de Michele, Michele também não goste de Bolsonaro. Mas metade da população brasileira, 57 milhões de votos, 47, 50, enfim, uma quantidade milionária de votos, depende dessa relação entre Michele, Carluxo e também Bolsonaro.